Uma pesquisa feita para mapear o perfil da comunidade LGBTQIA+, no mercado de trabalho, mostra os obstáculos que essas pessoas ainda enfrentam no dia a dia. Mais da metade dos entrevistados diz que não sente segurança para falar abertamente sobre a própria orientação sexual ou sobre a sua identidade de gênero nesses locais. Se não se sentem à vontade, se não se sentem confortáveis, naturalmente fazem uma autoexclusão, assim, digamos, não é? Se eu não me sinto confortável, não sinto que eu sou bem recebido, não tenho vontade de estar nesse lugar, nem de me candidatar a uma vaga. Além disso, eles também veem a inclusão como uma das prioridades no ambiente de trabalho. Então, o assunto é importante e que a gente reflita de maneira crítica de que maneira a gente age no mercado de trabalho com essas pessoas. Então, a gente vai conversar agora com o sócio fundador da consultoria Mais Diversidade, o Ricardo Salles. Ricardo, primeiro, obrigada, viu, pela gentileza de conversar com a gente. Bom dia a você, Elisa, Colombo e a todo mundo que nos acompanha aqui na CNN Brasil. É um prazer. A gente que agradece. Ricardo, é bem possível que alguém esteja ouvindo essas informações que a gente acabou de dar e essa abertura de entrevista e pense assim, mas imagina, isso não existe. Quando eu vou contratar alguém, eu não faço diferença. Mas é impressionante o quanto isso existe, o quanto isso exclui as pessoas de serem elas mesmas, não é? De se amarem, de se aceitarem por serem aquilo que elas escolheram ser e não exatamente o que o outro espera que ela seja. Exatamente. Por ser aquilo que elas são, né, Elisa? Não necessariamente escolheram, simplesmente são pessoas LGBTs e têm direito de vivenciar a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero em todos os espaços da sociedade. A pesquisa trouxe para nós alguns insights bastante interessantes. O primeiro que eu poderia destacar aqui é que hoje, para as pessoas LGBTs, o ambiente de trabalho tem exatamente o mesmo peso que o ambiente familiar. Ou seja, não existe aquela divisão rígida que se imaginava que existia no passado entre o que é vida pessoal e o que é vida privada. Bom, a maior prova de que isso não existe é que durante a pandemia nós passamos grande parte do tempo em reuniões, entrando aí uns nas casas dos outros, né? Mas imaginem que para muitas pessoas LGBTs, o ambiente de trabalho não é um espaço seguro. É um espaço onde não se pode falar abertamente sobre algo que faz parte de sua vida, que é, por exemplo, a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, não falar muitas vezes sobre os relacionamentos que tem. A gente tem diversos relatos de pessoas LGBTs que dentro das empresas omitem que são casadas, às vezes omitem que têm companheiros, companheiras, que têm filhos e deixam do lado de fora da organização uma parcela muito significativa de sua existência. Isso traz um impacto muito grande no sentido de saúde mental, porque as pessoas não se sentem acolhidas, respeitadas, mas também no sentido de produtividade, porque se dentro da empresa eu não me sinto à vontade para ser quem eu sou, para me levar por inteiro, é claro que, em primeiro lugar, eu vou ser menos produtivo e, em segundo lugar, a tendência é que eu saia daquela organização. Agora, Ricardo, como tem de ser essa inclusão num ambiente de trabalho? Não basta simplesmente contratar alguém com o desejo correto de inclusão, de aumentar a diversidade numa empresa, num escritório, num ambiente de trabalho qualquer e colocar e inserir aquela pessoa num ambiente tóxico, digamos assim, que ela não vai se sentir à vontade, por exemplo, para conversar com o colega sobre a briga que teve com o marido ou com a mulher no dia anterior, porque tem um relacionamento assim ou assado que o colega não aceita. Então, para além da contratação, para além do desejo de tornar o ambiente de trabalho mais diverso, que ele seja um reflexo do que é a nossa sociedade, o que é que um gestor ou um empresário tem de fazer para contratar e efetivamente incluir essa pessoa naquele ambiente de trabalho para que ela se sinta respeitada e livre para falar o que ela quiser, o que ela bem entender? Eu gostei muito, Colombo, desse exemplo que você deu, porque é um exemplo tão cotidiano e é justamente desses exemplos cotidianos, é justamente a eles que a gente se refere quando fala sobre as questões LGBTs no mundo do trabalho. Não é falar sobre sexo na empresa, é falar sobre sexualidade, que é uma dimensão importante da nossa vida. É ter a liberdade, por exemplo, para, se quiser, fazer
esses comentários que você mencionou, que qualquer pessoa heterossexual faz um comentário, eventualmente, sobre o companheiro, sobre a companheira, sobre a educação dos filhos, entre várias outras questões. Uma empresa que quer trabalhar com essas questões, ela precisa, em primeiro lugar, entender que a inclusão precisa ser intencional, ou seja, é necessário um esforço dentro da organização para que esse processo aconteça. Muitos de nós, e isso vale sobretudo para o tema LGBT, não aprendemos ao longo da nossa vida sobre essas questões. Elas não passaram, muitas vezes, pelas conversas familiares, não passaram pela nossa educação na escola, não passaram pela universidade. Então as pessoas chegam no ambiente de trabalho sem referências. Daí a importância da empresária, do empresário, de forma intencional, em primeiro lugar, educar as pessoas, trazer todo mundo para perto, desmistificar o tema, mostrar quais são os comportamentos admitidos e quais são aqueles que não devem ser tolerados no ambiente de trabalho. Esse é o primeiro passo. Além disso, em empresas um pouco maiores, é importante fortalecer a estrutura de ouvidoria, de compliance, como a gente costuma dizer no meio corporativo, para acolher eventuais denúncias e dar o direcionamento correto para elas. Por fim, a pesquisa mostrou que a principal prioridade das pessoas LGBTs no Brasil, hoje, no meio empresarial, o estudo ouviu 2.168 pessoas, número 1, ter um espaço de segurança psicológica, ou seja, um ambiente que não é tóxico, como você mencionou, um ambiente onde eu possa ser eu mesmo, e segundo, ter oportunidade de desenvolvimento na carreira. E aí a gente sabe que muitas vezes o preconceito se impõe. Dou um exemplo para vocês. Quando a gente olha para a sigla LGBTQIA+, é uma sigla extensa e basicamente ela está fazendo referência ali às mais variadas orientações sexuais e identidade de gêneros. A sigla traz uma série de complexidades que a gente precisa entender no detalhe. Por exemplo, quem é gay? Quem é lésbica, quem é bissexual, enfrenta alguns desafios no mercado relacionados sobretudo ao ambiente, ao clima, à oportunidade de se desenvolver. Quem é uma pessoa trans, por outro lado, enfrenta esses desafios também, mas enfrenta sobretudo o desafio de chegar ao mercado de trabalho, de conseguir acesso a uma grande organização. Durante muito tempo, a justificativa que se usou para explicar por que havia tão poucas pessoas trans nas empresas é que elas não tinham a escolaridade necessária. Mas veja, ao mesmo tempo em que é verdade que muitas pessoas trans têm dificuldade para acessar o ensino superior, nós temos hoje no Brasil milhares de pessoas trans com diploma superior, com mestrado, com doutorado e que não chegam às empresas justamente porque o preconceito se impõe. É nesse ponto que eu comento sobre a intencionalidade. Se você quer ter mais diversidade na sua empresa, o empresário que nos escuta, é importante ir atrás dessa diversidade. É importante deixar claro que a sua empresa é um ambiente onde, acima de tudo, uma palavra importa: respeito. E a gente tem muito a aprender, não é, Ricardo? A cada dia a gente tem de ir se desmontando dessas nossas resistências em aprender, a exemplo da própria fala, o que eu acabei de dizer agora há pouco, de maneira inadequada. E você gentilmente recolocou a minha fala. Eu disse assim que a gente tem de respeitar o que as pessoas escolhem ser. E você disse de maneira maravilhosa, pois é, não o que elas escolhem, mas o que elas são. E a gente tem de aprender sempre, né? Porque não é uma opção, é um ser humano que nasceu e é absolutamente feliz dessa maneira como ele nasceu, ele não escolheu ser. Mas só te apartando aqui, Elisa e Ricardo, a gente já está encerrando a entrevista, mas acho que o que a Elisa aponta é muito importante, porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho 43 anos, então nasci no final da década de 70, estudei, fui para a escola ali anos 80, convivi com uma molecada naquela época e era um outro mundo, né? Você tinha ali piada, brincadeira, que era do jogo, ninguém não passava nem pela cabeça de alguém que você podia estar ofendendo outra pessoa. A minha filha, que tem 8, ela nasceu e está sendo criada num ambiente completamente diferente. Então, eu acho que cada um no seu tempo e cada um à sua forma, a gente está, mesmo que devagar, a gente está evoluindo, né, Ricardo?
É exatamente isso. Nos últimos anos, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, por exemplo, Elisa, Colombo, 15 anos atrás, não havia muita opção para uma pessoa LGBT no mundo do trabalho, a não ser esconder sua sexualidade. Esse foi um avanço. A gente mudou desde então. E essa mudança se deve a uma articulação do movimento LGBT, se deve aí às novas gerações que trazem novas demandas, mas se deve também a atuação das pessoas que a gente chama de aliados, de aliadas, que são as pessoas heterossexuais que entendem que esse é um tema de direitos humanos, que é um tema que no meio empresarial, importante dizer, não é olhado de forma ideológica. As empresas olham para esse tema de um ponto de vista de competitividade, compreendendo que é necessário criar um ambiente de respeito e inclusão para ter mais inovação, mais criatividade, maior capacidade de atrair novos talentos, ter melhora da sua imagem, da sua reputação. Mas é um tema que a gente só avança caminhando todo mundo junto. Então, Elisa, às vezes a gente faz um comentário que eventualmente pode ser fora de lugar, ou quem está nos acompanhando aqui, às vezes pode tropeçar na própria sigla ou numa expressão ou outra, mas acontece, tudo bem. O importante é ter o ouvido atento, a disposição para aprender e para se educar no dia a dia. Vale para as pessoas LGBTs e vale para todas as demais pessoas também. Vamos aprendendo sempre. Obrigada, viu, Ricardo, por nos fazer aprender um pouco mais. Conversamos com Ricardo Salles, sócio fundador da consultoria Mais Diversidade. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Valeu, Ricardo.